Fala, povo de Deus, a paz do Senhor. Nesse vídeo vou mostrar para vocês como encontrar textos na Bíblia. Vem comigo. Veja bem, como eu faço para encontrar textos na Bíblia? Primeira coisa, qual assunto você quer encontrar? Geralmente, lá no final, de algumas Bíblias, você vai ver meio que um dicionário, por exemplo. Aqui vai estar por exemplo, silêncio. Aí ele vai dar textos referentes, 1 Timóteo 2,12, Senhor, Filipenses 2,11, semana, Daniel 9,27. Então, em algumas Bíblias, vai ter algumas concordâncias. Nessa aqui, por exemplo, Almeida Corrigida Fiel, vai ter as mini concordâncias. Vai ter meio um glossário também. Então, de acordo com o que você quer saber, você pode pesquisar por aqui. Ok? Tem outras Bíblias também muito interessantes, vou mostrar para vocês. Essa Bíblia aqui que eu tenho é uma Bíblia integrada. Ela é de estudo. Aquela que eu tenho aquela que eu mostrei para vocês é da Almeida Corrigida Fiel, a versão mais antiga. Essa aqui é da Thomas Nelson. Essa Bíblia aqui, ela é cronológica. Então, por exemplo, aqui você começa, por exemplo, de Gênesis. Aí termina Gênesis. Não sei se dá para enxergar. Por exemplo, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Gênesis 38, depois de Gênesis 38 já vai para Números 26, Números 3, depois 1 Crônicas. Lá no Novo Testamento também é muito interessante. Ele tem umas cronologias para você saber os períodos. De Mateus ele já embute Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos. Então facilita para você aprender a Bíblia. Ou seja, em vez de você ler, por exemplo, só Mateus, você já lê ponto de vista de Mateus, ponto de vista de Marcos, ponto de vista de Lucas. Se tiver João também já enquadra, e você consegue perceber o ponto de vista de cada um. Isso é muito interessante. Vou mostrar outra Bíblia para vocês, peraí. Essa Bíblia que eu tenho aqui também, é da BV Books. Bíblia com referências. A tradução dela é um pouco diferente da Almeida, mas é mais puxado para o original. Ela tem alguns mapas. E o interessante, quando termina lá em Apocalipse, veja bem, ele dá alguns estudos aqui em cima, tá vendo? O destino da alma após a morte. Uns assuntos muito interessantes. Os números e seus valores simbólicos na Bíblia. Tá vendo? Número 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sobre as árvores, sobre a genealogia. Então, é uma Bíblia muito completa para estudo. Além dessa, eu tenho essa aqui, da King James, uma Bíblia de estudo. Olha o tamanho disso. E essa aqui, olha o tamanho dessa Bíblia, irmãos. Parece que é folheada a ouro, né? Mas não é ouro, não. Essa ela é bem completa. Só essa página aqui, capítulo 30. Aqui tem bastante informações. Bastante mesmo. Onde você queira aprender. Realmente. Que é uma parte onde eu já estudei, Tá vendo? Com mapa. Muitas informações, pontos de vista de estudiosos, que é muito interessante. Veja bem, como que eu posso encontrar textos na Bíblia do assunto que eu preciso saber? Primeira coisa que eu preciso te falar é que isso na prática. Isso acontece na prática, não acontece da noite para o dia. Então, tenho o costume de ter uma Bíblia impressa, ok? E entender onde começa o primeiro texto e o último texto. Primeiro, livro da Bíblia, Gênesis, todo mundo conhece. Então, se alguém falar para você, abra no livro de Gênesis, você vai abrir aqui, da parte esquerda para a direita, bem no início, e você vai abrir o livro de Gênesis, ok?
Ah, o livro de Apocalipse, já sei que é lá no final, então eu vou lá para o final da Bíblia. Bem simples, mas calma aí que eu já vou mostrar para vocês algo muito mais interessante. Fica aí. Por quê? Porque precisamos também ter o costume de encontrar no livro escrito, ok? Por exemplo, eu quero ver sobre um livro de Samuel. Eu vou entender que está lá no Antigo Testamento, ok? Samuel, perto lá do rei Davi, perto do rei Saul, ok? Que ele é filho de Ana, então eu entendo mais ou menos aonde ele está na história. Então eu vou lá no Antigo Testamento, né? 1 Reis, ou você pode entender 1 Reis e você volta ao 2 Samuel, 1 Samuel, e você encontra. Por que é interessante você fazer isso do que você ficar olhando no índice? Porque você vai entender aonde está a história, ok? Novo Testamento é a mesma coisa, você entende que tem Mateus, Marcos, Lucas, João. Então, quando alguém pedir para abrir, você vai entender primeiro, segundo, terceiro, quarto livro do Novo Testamento, que são os evangelhos. Então fica mais fácil. As cartas de Paulo, isso vai ser na prática, ok? Encontrar livros na Bíblia, isso vai ser na prática. Então, quanto mais você pratica, mais você vai se dar bem, ok? Agora eu vou mostrar para vocês como eu encontro texto. Estou usando aqui o Bíblia Online. Aqui tem um campo de busca. Todo aplicativo, né, de Bíblia tem esse campo de busca. Vamos supor, Deus amou o mundo de uma tal maneira. Você já ouviu esse texto, ok? Então, vamos supor, eu quero achar esse texto. Você coloca Deus amou. Você dá um Enter, olha aqui o que aparece. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, tudo relacionado ao que você pesquisou vai aparecer aqui. Viu como é simples? Precisamos usar a tecnologia a nosso favor, não contra nós. Porque tem tecnologia que prende o homem. E às vezes a ignorância que nos prende de podermos crescer ainda mais. Então, use a tecnologia para aumentar o seu conhecimento. Vamos lá. Vamos supor que eu quero achar um assunto, um tema. Ok, tem muitos aplicativos, né, estudos, sites, que separam por assunto de amor, ansiedade, alegria, finanças, enfim. E eles colocam separadinho o texto que já encontraram. Ok? Mas vamos supor que você está iniciando e está querendo buscar e ainda não tem. No campo de busca você vai procurar, por exemplo, eu quero encontrar Pedro negou Jesus, por exemplo. Ó, Pedro negou Jesus. Ó, veja bem, de todos esses aqui no quarto, ó, e Pedro negou outra vez e logo o galo cantou. Então, lá em João 18, 27, você vai encontrar o texto a respeito de Pedro ter negado Jesus 3 vezes. Tem muitas vezes que você não vai encontrar o que você procura ali. Ok? Caso você não encontrar, temos outra forma. Eu vou pesquisar aqui mais um exemplo para você. Eu quero saber sobre a serpente. Vou colocar aqui, a serpente. E disse a mulher, então todo assunto é referente, ó, por exemplo, serpente, serpentes, serpente. Ele vai te mostrar o texto. Ele vai te mostrar os textos referente com a palavra serpente. Caso você não encontrar, existe um outro campo de busca muito útil para te ajudar. Qual? Se chama Google. Vou mostrar para você. Olha aqui. Vou tentar achar um texto. Ó, assim como o homem imagina. É um texto lá em Provérbios. Vamos ver se ele acha. Assim como imagina o homem, assim ele é. Olha lá. Provérbios 23, 7. Então você vê que baseado nas pesquisas 23, 7, 23. Ó. Provérbios 23, 7. Vamos ver se eu colocando aqui, ele vai achar. Ó, porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Tem muitas vezes que você vai pesquisar que você não vai encontrar. Então você tem outra alternativa. Você vai no Google.
Viu como é simples? Então isso é uma prática que você tem que colocar sempre dia a dia, ok? Você precisa se aperfeiçoar nisso. Vai chegar um momento que você vai saber aonde está escrito um texto e outro texto. Agora, William, como que eu consigo decorar, né, ou lembrar a respeito de um texto, né? Por exemplo, vamos lá, João capítulo 3, vamos lá. Olha aqui. Vou dar um exemplo, tá, irmãos? João 3. Veja bem, nesse capítulo 3, Jesus está falando com Nicodemos, ok? Olha aqui. Então a primeira coisa que você vai fazer, primeiro verso. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Então aqui você já entende que Jesus está falando com um homem chamado Nicodemos. Então em João 3 você vai saber que Jesus está falando com Nicodemos. Então você vai lembrar, João 3, Jesus está falando com Nicodemos, ok? Então isso vai ser didático, muito mais rápido. João 3, aí você vai entender o que Jesus estava falando com Nicodemos, sobre novo nascimento, sobre nascimento nas águas, nascimento no Espírito, vai falar sobre que Deus amou o mundo. Então você vai entender, ok? Então primeiro ponto, você entende com o texto e o contexto do capítulo, ok? Agora veja bem, João 3,16 foi um texto que nós usamos, que está bem aqui, porque Deus amou o mundo, né? Um texto muito conhecido. Vamos supor que você não consegue decorar o versículo. Não decorar, você vai lembrar primeiro do capítulo, ok? Por exemplo, Hebreus, capítulo 11, fala sobre os heróis da fé. Então, Hebreus 11 vai falar sobre fé. Esse é o contexto e o texto. E aqui ele vai dar sobre os antigos, né? Vai falar sobre Abel, vai falar sobre Enoque, vai falar sobre Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Então aqui se entende que o Hebreus 11 fala a respeito sobre fé. Então quando você quiser falar sobre fé, você já vai lá em Hebreus 11, ok? Se alguém falar, por exemplo, alguma coisa referente de fé, Hebreus 11 é um campo que você vai lembrar. Ok? A Bíblia fala muitos outros textos, ok? Foi o que eu não falei. Isso é na prática. Quanto mais praticamos, mais exercitamos a nossa fé. Porque a fé, entenda uma coisa, sem obras é fé morta. Então a sua fé precisa ser exercitada, ok? Agora vamos ver. Hebreus 11, 6, todo mundo sabe, já ouviu dizer, que sem fé é impossível agradar a Deus, ok? Mas todo mundo só fala esse texto, por exemplo, esse verso. Só que esse verso está pela metade, é só a parte A do versículo, olha aqui. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoado dos que buscam. Ou seja, Deus, Ele recompensa aqueles que buscam. Então, você vê que o versículo tem mais, porque as pessoas só falam pela metade. Então, para deixar bem explícito, como que eu vou entender e lembrar? Hebreus 11, você decora primeiro o capítulo. Quando você for desenrolando, depois você vai para o versículo, ok? E depois, quando você vai melhorando, se aperfeiçoando, você vai para a parte A, a parte B. Daqui a pouco você vai pegar as manhas, né, na nossa linguagem tradicional do Brasil. Outra coisa interessante, aqui ó. Na sua Bíblia, vou mostrar algo muito interessante que poucas pessoas não percebem. Vamos supor que a gente vai... Olha aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Olha no verso 22 de Gênesis 1. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas nos mares e as aves se multiplicarem na terra. Aqui do lado tem umas referências. Gênesis 8, 17 e 9, 1. Vai falar do mesmo assunto. Ou seja, é uma ligação do falar de Deus. Porque a Bíblia, a boca de Deus, é todos esses conjuntos de livros, todas as informações, todos os símbolos, ok? Contido em letras. E letras são símbolos que servem para se comunicar, ok? Então, o que você pode fazer? Se você vai pregar, se você vai ministrar a palavra, qual dica que eu dou? Olha aqui. Por exemplo,
Vamos supor que você vai usar esse texto, Gênesis 1:9, vai usar para ministrar. Você vai pegar o texto base e aqui no lado você pode colocar a referência. Porque quando você estiver lendo a Bíblia, você vai ver aqui para onde você tem que ir. Conseguiu pegar? Ou, se você preferir, você pode montar um esboço, ok? Mas, conforme você vai estudando a palavra, o esboço vai vindo automaticamente. Mas, na verdade, é o Espírito Santo te guiando. Porque, às vezes, você faz o mesmo esboço, da mesma forma, você acha que você vai chegar lá e falar da mesma maneira, chega lá e você fala tudo o que Deus falou. Porque você não é guiado pelo que você faz, mas sim guiado pelo que o Espírito Santo te conduz a fazer, ok? Então é isso, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Dúvidas e também comentários de novos vídeos e aulas, deixa nos comentários que eu vou estar disposto a lê-los e também fazer novos vídeos para abençoar a vida de vocês, ok? Deus abençoe sua casa, a sua vida e sua família, em nome de Jesus. Até a próxima.